Estamos no ar! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, fala que sim, né? Se fizer sentido, porque se chegou para você é porque você dá conta. Muito prazer, professora Aline Portela, aqui para o nosso 19º episódio. Estamos aí quase que fazendo um ano, gente, de podcast Ela Dá Conta. É muito bom ter sua presença aqui junto com a gente. E o episódio de hoje vai falar sobre uma pauta extremamente importante e necessária. Um tema que eu já queria trazer há bastante tempo. Eu sempre falo que existe um momento certo para tudo. E cá estamos para falar sobre diversidade e inclusão. Eu vou primeiro trazer um dado aqui para vocês, que é recente, onde a liderança feminina ela cresce no Brasil e as mulheres ocupam 17% das posições de presidência. Será que é pequeno esse número? Será que a gente está avançando de fato? E quando a gente fala em diversidade e inclusão, não estamos falando apenas de inclusão de gêneros, mas também de outras pautas extremamente necessárias. Então é muito bom ter você aqui e ainda melhor receber uma convidada super especial, que é a Renata Camargo, ela que é CEO da Black ID Comunicação, empresa de comunicação focada em valorizar a identidade plural e comunicar ações de diversidade e inclusão. Jornalista há 25 anos, Renata, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, Aline. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho dessa liderança feminina, né, das mulheres nesse mercado corporativo que sempre foi tão duro, que tem aberto um espaço grande para a gente, e desses grupos aí minorizados que têm vindo para esse mercado corporativo com muita força e muita vontade de ficar. É verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores e quase que eu pedi assim, Juan, coloca na gravação porque já está saindo o podcast. Mas é uma pauta muito, muito especial, muito importante para mim. Estou aqui numa posição, viu, Renata? Comentei com você, de muito aprendizado, tá? E antes da gente começar o nosso papo, que vai ser, assim, muito especial, eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial do Ela Dá Conta, a JCF Motos, concessionária da Caoa Cherry, em Caruaru, Pernambuco. Ela que tem condições exclusivas para você que também faz parte aqui, acompanha o nosso podcast, com carros 100% elétricos. Então, sempre aqui com a gente, é essa patrocinadora que está sempre apoiando, e quem está à frente, Renata, é uma eu digo que empreendedora porque tem postura de mulher, de dona, sabe? Que é a Dani. Então, beijo, Dani, aí, sempre muito bom ter você com a gente. Renata, queria começar trazendo esse dado que achei muito bacana. Você saiu recentemente, eu digo que foi uma coincidência muito legal, porque coincidentemente a gente estava falando sobre essa pauta aqui, e você trouxe esse dado, né, junto dessa pesquisa, onde nós estamos crescendo aí a mulher ocupando posição de presidência em 17%. O que é que esse número representa, na sua opinião? Representa muito, representa uma mudança nesse mercado corporativo, um crescimento. Esses dados são da pesquisa Panorama Mulheres, é uma pesquisa anual feita pelo INSPER, que é um instituto aqui de São Paulo, em parceria com o Talences Group, que é uma empresa muito focada em recrutamento e seleção, e tem lá uma parte que recruta executivos e executivas. Então, esse dado traz para a gente duas coisas, eu acho que importantes. Importante esse crescimento feminino e importante a gente entender o que está trazendo esse crescimento feminino. Esse crescimento feminino, ele acontece com ações afirmativas, né? Quando a gente fala que a gente precisa, no mundo corporativo, ter um recrutamento afirmativo, o que é isso, né? A gente entender que a empresa precisa chegar a 50% de posição de mulheres na liderança, e para chegar nisso, em determinado momento, ela tem que recrutar só mulheres, que é o que a gente fala, que é uma ação afirmativa, um recrutamento afirmativo. Sim. E muita gente critica isso, né? Tipo, eu vou recrutar só mulheres, eu vou recrutar só mulheres negras, eu vou recrutar só mulheres LGBTQIA+, no momento. Mas se a gente não fizer esse movimento, a gente não consegue suprir essa necessidade que a gente tem de mulheres na alta liderança, na média gestão, enfim.
Quando a pesquisa traz esses dados e ela mostra que essa liderança cresceu e essa liderança feminina, quando a gente tem uma liderança feminina em posições de presidência, em posições de vice-presidência, a gente vê que desce uma cascata de equipes muito mais diversas. Então, esse gênero, quando ele está no comando, ele é muito mais aberto a formatar equipes que tenham ali pessoas diversas, né? Então, são equipes que têm pessoas LGBTQIA+, são equipes que têm pessoas negras, equipes que têm pessoas com deficiência, muito mais presente do que equipes estritamente masculinas e comandadas por homem. Então, isso ficou muito claro nessa pesquisa e nos deu um ânimo para que a gente continue e para que as empresas continuem promovendo ações afirmativas, porque elas têm resultado. A pesquisa mostra isso para a gente. Perfeito. E eu falo que a liderança feminina não é, homem ou mulher, é homem e mulher, né? E nós estávamos conversando aqui, Renata, nos bastidores, onde você compartilhou uma informação que eu achei bem bacana, que é o seguinte: quando a gente fala em diversidade e inclusão, é muito mais do que incluir, né, pessoas com deficiência, incluir negros, incluir mulheres. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Quando a gente fala né, são três coisas. A gente tem diversidade, inclusão, e inclusão gera pertencimento. Então, esse tripé, ele tem que estar extremamente equilibrado. Então, quando você traz a diversidade para um cenário que não está acostumado com ela, você precisa se preocupar em como é que você vai fomentar a inclusão dentro daquele cenário, né? Por quê? Não adianta só você contratar pessoas diversas, colocar dentro de um cenário que elas não estão habituadas e deixar lá, e achar que vai acontecer. Sim. Que as pessoas vão se resolver, que a coisa vai fluir de maneira orgânica. Isso não acontece. E aí que entram políticas de inclusão, entra uma preocupação das empresas, das corporações em entender quem são aquelas pessoas que estão ali, quais são as necessidades que elas têm como indivíduo, né? Então, eu entendo que eu, como mulher negra, por mais que eu seja mulher como você, as minhas necessidades como mulher negra são diferentes das suas necessidades como mulher branca. Isso a gente tem que ter muito claro, né? As trajetórias são diferentes, as necessidades são diferentes, como a sociedade nos enxerga é diferente. Então, quando a gente vai para isso, são políticas que eu falo de inclusão, para que a gente olhe essas pessoas e não olhar só elas dentro da corporação como o CNPJ. Porque antes de você ser o CNPJ, você é o seu RG, é o seu CPF. É uma pessoa, né? Tratando com outra pessoa, É uma né? pessoa tratando com uma outra pessoa. Então, se você só entende as necessidades de certo indivíduo, de certo grupo, se você olhar para a trajetória daquele grupo e daquele indivíduo. Então, isso requer que você tenha uma visão muito mais 360. E aí, quando você tem essas ações que elas entram em muitos pilares, por exemplo, a comunicação, para que você genuinamente tenha a inclusão dessas pessoas dentro desse ambiente de trabalho, essa inclusão, quando ela acontece, ela gera o que todo mundo quer, pertencimento. Quando você se sente pertencente àquele lugar, pertencente àquele ambiente de trabalho, àquela marca, àquela instituição, àquela empresa, os números, o que você dá para aquele lugar é muito maior. Sim. O seu comprometimento com aquele local, com aquela marca, é muito maior. Então, é um pilar. Então, você tem diversidade e inclusão para gerar pertencimento. Se você não gerar pertencimento, essa pessoa provavelmente vai embora, essa pessoa provavelmente não vai trabalhar a sua marca, a sua história da forma que você gostaria. Então, é isso que a gente fala. Perfeito. Primeiro aprendizado, né? Diversidade, inclusão, pertencimento, é um tripé, um aprendizado. E segundo, acho que vai muito também, Renata, da sensibilidade, não só da gestão, mas a sensibilidade da empresa como um todo, em fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes, né? Eu posso usar a palavra, o termo de obrigação delas utilizarem ações de inclusão e de gerar pertencimento nisso? Eu acho que hoje sim. Eu acho que hoje isso é uma obrigação. Eu não enxergo mais ação mundo de, né, com políticas de... Eu não enxergo mais um mundo sem diversidade e inclusão.
A gente olha aqui, por exemplo, para os números do nosso país. O Brasil, ele estagnou em algumas coisas econômicas. E o que que a gente olha? A gente olha um país que não olha para a juventude que não olha para a diversidade que tem, que simplesmente exclui algumas coisas que, para eles, politicamente, economicamente, não faz muito sentido. Então, você vê muita gente à margem. Essas pessoas que estão à margem, sendo excluídas, se elas fossem incluídas, se tivesse políticas para colocá-las numa posição melhor dentro da sociedade, dentro das corporações, dentro da empresa, você imagina o quanto de dinheiro que a gente ia ganhar, o quanto de faturamento que esse país ia ter que não tem. Porque ele não olha para essas pessoas, é muita gente ali, tipo... Na bolha, né? Na bolha. Você tem percebido, eu achei super interessante, Renata, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que surgiu a Black ID, eu queria que você compartilhasse essa história, porque é mais uma forma da gente inspirar outras mulheres a também assumirem esse palco do empreendedorismo, mas eu queria perguntar o seguinte, no projeto da empresa de vocês, da Black ID, né, como empresa de comunicação que fomenta treinamento, que fomenta capacitação para esse mercado corporativo, você percebe que existe uma crescente, um aumento dessas empresas buscando esse conhecimento? Eu diria que a palavra é essa, esse conhecimento para que possa gerar pertencimento? Sim, tem muita gente séria, tem muita gente preocupada com isso, tem muita gente fazendo o melhor que pode para que isso aconteça. Então, assim, a Black ID é um exemplo disso. A Black ID, ela veio para o mercado em 2020, então é uma empresa extremamente jovem. Quando eu pensei na Black ID, eu fiz um plano de negócios, fui procurar um profissional da FGV, eu tinha uma ideia na cabeça e precisava entender se isso ia funcionar dentro do nosso mercado. E a gente fechou um plano de negócios que naquela época era já bastante otimista, tipo, vai funcionar. Diversidade e inclusão, a jornada de diversidade e inclusão que já estava acontecendo nas empresas, uma hora ela ia esbarrar em comunicação. Não tem como a gente trabalhar diversidade e inclusão sem a gente falar em comunicação, sem a gente mudar algumas crenças, alguns estereótipos, alguns preconceitos que a gente traz na nossa linguagem. Sim. Então, se a gente não souber se comunicar com essa diversidade, a diversidade e inclusão não funciona. E aí a gente colocou a empresa no mercado. E para minha surpresa, quando a empresa entrou no mercado, ela foi ainda muito mais aceita do que dizia o nosso plano de negócios. Então, a gente teve um 2020 muito bom, um 2020 numa crescente, e o ano passado, 2022, foi um ano extremamente bom. Foi uma explosão ali dessas necessidades, disso que a gente está colocando. Então, quando você me pergunta, está acontecendo? Eu posso te dizer que está. Tem muita gente querendo fazer, tem muita gente buscando, tem muita gente séria construindo grandes marcas, grandes empresas, e é uma coisa que é um efeito cascata, né? Porque como a gente conversou aqui nos bastidores, eu tenho empresas multinacionais que trazem isso como política. E aí, o que acontece? Eu tenho empresas de serviços, empresas menores brasileiras, que são prestadoras de serviço para essas grandes empresas. Sim. E essas políticas já colocam lá. Se o prestador de serviço não tiver políticas de diversidade e inclusão, não tiver equipes diversas, não tiver dentro de um cenário de diversidade e inclusão, ele nem presta mais serviço para essas grandes empresas. Olha isso, que bacana. Então, você se adequa, como você falou agora, por obrigação, ou você se adequa. Senão você vai perder mercado, vai perder, no final das contas, dinheiro. E ninguém quer, né? É verdade. Você falou sobre praticar comunicação, né? Enquanto mentora de comunicação, eu sempre comento com quem nos acompanha aqui que existem dois tipos de comunicação. A comunicação verbal, quando algo, né, é falado, é verbalizado, é dito, e nós temos uma necessidade da gente se capacitar, e eu vou me incluir nisso, como eu comentei com você, né? Você que está me ouvindo ou nos assistindo também, eu acredito que a diversidade, inclusão e o pertencimento, ele requer da gente conhecimento, ele requer da gente um nível de consciência.
Quando a gente está trabalhando na política de diversidade e inclusão, é algo que vem em muito tempo, né? Como você falou, na sociedade ela é extremamente machista. A gente está... Eu digo que estamos avançando, mas há anos-luz de distância. Você sente isso enquanto mulher, eu sinto isso enquanto mulher, e a gente precisa de acesso a esse conhecimento. Então, uma coisa é a comunicação verbal, falada, e uma outra coisa é uma linguagem não verbal. É a postura, é como você olha, como você julga, né? Como você edita aparência, comportamento. E eu queria que você trouxesse, Renata, até para a gente também ter acesso a essa informação, exemplos práticos de uma linguagem verbal e de uma linguagem não verbal que hoje acontece nas empresas, se possível for. Quando eu falo de comunicação dentro de diversidade e inclusão, eu falo de uma nova comunicação, que até então, quando eu comecei a Black ID, eu chamava de comunicação do futuro. E para mim ela já é a comunicação do presente, né? Isso eu estou falando de 2020. E é uma comunicação que eu chamo de comunicação humanizada e inclusiva. O que é essa comunicação humanizada e inclusiva? É uma comunicação realizada para que todas as pessoas se sintam à vontade no diálogo, para que todas as pessoas se sintam pertencentes àquele diálogo, àquela conversa. Uhum. E como é que eu faço isso? Eu tiro da comunicação preconceitos, estereótipos e crenças. Se a gente olhar a nossa comunicação tradicional, aquela que a gente aprende sempre, a gente traz no nosso falar muitas coisas preconceituosas, muitas crenças de como é que você enxerga determinado grupo ou não, e muita coisa estereotipada. Então, quando eu consigo limpar esse campo da comunicação, eu tenho uma comunicação muito mais humana, inclusiva, e uma comunicação que vai falar com todos esses grupos sem ofender ninguém. E aí, falar com todos esses grupos diversos sem ofender ninguém é fazer com que essas pessoas se sintam aptas também a ter a voz delas, Sim. né? Se a gente tem uma escuta empática para elas, elas também têm a voz delas, o lugar delas de fala. Eu chamo de lugar de fala, enfim. E aí elas conseguem participar melhor desse diálogo. Vou te dar exemplos práticos. Quando a gente fala de comunicação, a gente viu por muito tempo na nossa publicidade brasileira aquela publicidade, sei lá, de artigos de beleza, por exemplo, usando sempre uma mulher padrão. A mulher precisava ser de uma pele muito branca, de um cabelo loiro, de olho azul, muito magra. E você só via... Alta, você só via a publicidade daquela forma. Só tinha um tipo de mulher. Só tem um tipo de mulher nesse país que a gente vive. Estamos muito longe disso. Então, hoje a gente consegue ver essas publicidades muito mais inclusivas. Então, a gente vê uma publicidade com alguém de cabelo cacheado, um shampoo para cabelo cacheado, a gente vê uma publicidade de uma mulher mais gordinha, uma mulher mais obesa, roupas para ela, o que a gente não via, né? maquiagem para uma pele diferente, né? A gente tinha aquela coisa, cor da pele. Cor da pele de quem? Sim. Né? Um sutiã cor da pele, uma calcinha cor da pele. Da pele de quem? Da minha que não era. Olha que interessante. Não isso, é? Eu me lembro, na minha época de mais nova, você ia lá para a gama de maquiagem, de base, aquela base me deixava cinza. Porque era uma base que não tinha nada a ver com a minha pele. Então, eu usava aquela base e a pele ficava cinza. Base para quem? Então, são essas pequenas mudanças que a gente vai observando na comunicação que está sendo feita hoje na nossa sociedade. Tem muita gente que ainda bate o pé, que acha que é desnecessário, mas essa representatividade, ela é muito necessária. Ela é muito necessária. E aí, quando você fala... Dentro dos ambientes corporativos, por exemplo, essa comunicação não verbal, ela é muito presente. Aquela história que ninguém fala, mas a forma que a pessoa te olha, a forma que a pessoa
te vê entrando numa reunião com o cabelo crespo, solto, e ela te olha assim, você já entende que olhar é aquele. Então, essa comunicação também é combatida. Sim. Assim como as piadas, assim como as coisas que acontecem. Então, quando a gente fala de comunicação humanizada inclusiva, é exatamente isso, resumindo. É pensando em como a gente vai dialogar com a diversidade, em como a gente vai fazer com que as pessoas se sintam pertencentes ao diálogo, em como a gente vai tirar aquilo que a gente aprendeu desde sempre. Eu sou da época dos Trapalhões, de Cacete e Planeta. Então, quando eu olho aquele humor da televisão, aquelas piadas que aconteciam Desnecessárias, né? desnecessárias. Então, ali, por exemplo, nos Trapalhões, você tinha o Mussum, que era uma pessoa negra e recebia muitas piadas racistas. Você tinha o Zacarias, que era uma pessoa LGBTQIA+, e recebia muitas piadas homofóbicas. Você tinha o Didi, que era uma pessoa que veio do Nordeste, que era uma pessoa do Ceará, e recebia muitas coisas, muita xenofobia existia ali. Então, você olha como é que a gente cresceu, e aí aquilo introjeta na gente. Então, se a gente não trabalhar contra esses nossos vieses, essas crenças, isso que a gente, né, hoje eu com 49 anos, quando eu olho as coisas lá atrás, eu falo, meu Deus do céu, não tem a menor condição disso. Então, é isso que a gente combate. Por isso que você falou, é um aprendizado diário. A gente não nasceu sabendo. E a gente foi muito absorvido, educado, direcionado, e absorvido por isso. Sim. Né? Então, Sim. é um aprendizado. Perfeito. Tá, aconteceu essa semana, esses últimos dias, uma palestra, uma moça estava falando uma palestra, e assim, eu queria trazer esse caso para a gente conversar mesmo e discutir sobre isso, porque seja pauta de diversidade e inclusão, seja pauta de assédio moral, assédio sexual, uma coisa que me chama muita atenção. Muitas vezes acontece um assédio ali naquele momento e a mulher ela não consegue identificar isso porque não tem acesso à informação, né? Ou não tem aquela informação. E a palestrante, ela comentou o seguinte, olha, ela era uma pessoa que trabalhava com estratégias de marketing e ela disse assim, e foi aqui em São Paulo, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar com campanhas de marketing segmentado. O profissional era um profissional de salão de beleza, né? O profissional de salão de beleza aqui de São Paulo, por exemplo, ele está buscando uma viagem para Miami, ele está buscando, ele falando, né, de grandes salões de beleza. Se eu pegar um público, por exemplo, lá do Nordeste, e eu estava nessa palestra, né? Se eu pego um público, por exemplo, lá do Nordeste, ela está procurando comida, sobrevivência. Então, eu tenho que trabalhar uma campanha de marketing direcionada. E naquele momento, Renata, eu olhei ao redor, ninguém vai falar nada. Eu, tipo assim, como que eu aceito isso, escuto e sigo? E todo mundo segue. Ela pode ter sido um comentário infeliz, ela pode ter comentado aquilo ali, não sei se não consciente ou consciente das coisas, mas vem naquela pauta que você comentou agora. É algo tão intrínseco, é algo que já vem tão enraizado, que são comportamentos, são atitudes, são palavras que são ditas e a gente não sabe o impacto, a consequência que aquilo tem, né? Mas você repara, Aline, que cada vez menos, né? Cada vez mais esse ouvir calada tem se desconstruído, né? Com o artifício da comunicação, por exemplo, nas redes sociais, você vê que as pessoas soltam essas pérolas, falam essas bobagens, né? Armam essas casinhas de segregação, de preconceito, enfim, e elas são expostas, e muito expostas. Canceladas. Né? Usando o termo das redes sociais. Porque esses grupos que por muito tempo não tiveram voz, que por muito tempo foram minorizados e colocados ali na caixinha do quieto, eles não querem mais ficar quietos. Cada vez menos eles vão querer ficar quietos. Então, por isso que a gente vê tanto movimento e às vezes a gente fala assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Mas, poxa, a pessoa só se equivocou, a pessoa não tinha nem a intenção. A gente já passou dessa história, assim, tipo, eu não tive a intenção. Então, se você não teve a intenção, não faça. Pense muito no que você vai falar. Se você tem uma posição de comunicadora, uma posição de palestrante, sei lá do que quer, de influenciadora de algum grupo, você precisa pelo menos estudar.
Opa! Adoro! Pelo menos estudaram. Mas Como é é isso, é isso que a gente... Porque no momento que você está nas redes sociais, você tem posição de fala, você tem um impacto, você tem uma influência. A gente tem que ter responsabilidade por aquilo que a gente fala e leva para as pessoas, né? Porque querendo ou não, você está influenciando. Perfeita posição, Renata. Você passou a integrar, não sei se recentemente, né, o Conselho em Diversidade e Inclusão de uma agência global, LLC? É LIC. LIC. Lawrence Brasil. and Cuenca. LIC. A Ok. gente abrevia. Perfeito. A LIC Brasil, como que você enxerga esse grande desafio e, ao mesmo tempo, essa oportunidade de trazer essa pauta para essa grande, né, incorporação? Isso é muito interessante. E isso tem uma ligação com aquilo que a gente estava falando. Quando a gente tem lideranças diversas, essa liderança diversa, no lugar da diversidade dela, ela consegue ter uma escuta empática para outras diversidades. O que acontece ali na LIC? O CEO Brasil da LIC, o diretor Brasil da LIC, ele é descendente dos povos originários, ele é uma pessoa com descendência indígena e uma pessoa LGBTQIA+. E aí, quando você olha hoje a LIC Brasil, a LIC tem uma diversidade na equipe muito grande. E quando ele começou a construir isso como CEO da empresa, ele também montou esse conselho e o conselho tem uma diversidade também grande. E aí que veio o convite para a Renata, uma comunicadora, uma mulher negra, ser conselheira consultiva de diversidade e inclusão, para olhar para os passos da LIC dentro dessa jornada de diversidade e inclusão e também olhar o que eles promovem com os clientes, que são grandes empresas ali, eles são uma companhia global, eles têm grandes marcas ali para trabalhar diversidade e inclusão. E eu acho que isso acontece, Aline, justamente no que eu te falei. Quando você tem uma liderança que faz parte de um grupo que foi minorizado, ela tem uma escuta empática muito maior para isso. Apesar de o Thiago ser do gênero masculino, ele é uma pessoa... Tanto que na pesquisa que eu falei para você, Panorama Mulheres, ele foi o único CEO de povos originários. Não tinha outro CEO. O único, né? E aí, quando a gente fala único, dos povos originários do nosso país, onde que estão essas pessoas? O que fizeram com essas pessoas? Porque essas pessoas não estão em lugares de decisão, não estão em lugares... Quem começou tudo aqui, gente? Nós somos invasores. Eu vim... as pessoas que se parecem comigo vieram como escravizadas. Sim. Né? As pessoas que são descendentes de europeus vieram convidadas para uma terra que já era deles. E a gente querendo mandar no que não é nosso. E excluir, né? A gente precisa pedir licença, a gente precisa olhar isso com mais empatia. Então, eu acho que essa história de eu, Renata, hoje, ser conselheira... a pesquisa também mostrou esse número de mulheres crescendo no conselho, então, em conselhos administrativos e consultivos, a gente vê este movimento de gênero dentro das empresas trazendo isso, e eu estou dentro desse número também, dessa representatividade de conselhos. E é isso, eu acho que se deu nessa jornada de diversidade e inclusão. Muito bem. Trazendo esses dados aqui para vocês, mulheres passaram de 23% de vice-presidentes do país em 2019 para 34% em 2022 e 16% para 21% nas posições de conselhos. Perfeito. E aí, entrando numa segunda pauta, a gente falou, né, sobre diversidade, inclusão e pertencimento. Vai ficar no meu repertório agora, viu, Renata? Maravilha. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a Black ID, né? Sobre você como mulher negra, empreendedora, né? Protagonista aí da sua jornada, levando... Que eu falo que empreendedora, ela tem aquela sensibilidade de olhar para aquilo que falta. E não tem nada melhor do que a gente criar um negócio, construir um projeto, e que negócio, né? Daquilo que você passa, daquilo que você sente, né? E eu queria te perguntar como que surgiu essa ideia da Black ID,
né? Era um desejo seu, era um desejo já de anos, ou simplesmente surgiu na pandemia, né? No período de pandemia. Enfim, falar um pouquinho da Black ID aí, do teu sentimento enquanto empreendedora. A Black ID, ela tem uma história que se contrasta com a minha história de vida. Eu sempre fui do mercado corporativo. Desde que eu saí da formação de jornalismo aqui da Casper Libero, eu enveredei pelo mercado corporativo. E desde os meus 17 anos trabalhando no mercado corporativo, hoje eu tenho 49 anos, então a gente está falando ali do início dos anos 90, quando eu entrei na faculdade. Eu estava nascendo. Do início dos anos 90, então, se a gente hoje tem um cenário que ainda não é favorável, naquela época era muito menos. Eu sempre fui ali galgando o meu caminho no mercado corporativo, mas sempre fui olhando ao meu redor e me vendo como uma pessoa única. Então, eu não via naquelas empresas por onde eu passei pessoas que se pareciam comigo nas posições que eu estava ocupando, não via aquilo. Mas eu fui seguindo ali o meu caminho e eu digo que isso sempre foi uma peça que faltou no meu quebra-cabeça. Mais obstinada como eu era, enfim, a gente precisa fazer as coisas, eu fui seguindo, mas sempre com esse incômodo, vamos deixar assim, foi um incômodo. Uma sementinha que você... Isso, uma pecinha ali que faltava no quebra-cabeça foi um incômodo. E aquele incômodo foi se tornando maior. Acho que a maturidade, ela te mostra coisas que talvez quando você é jovem você não fica muito perceptível, você não presta muita atenção, mas a maturidade ela vai trazendo aquilo para você. E aí o que aconteceu? Em 2019, eu já era sócia de uma agência, então já era empreendedora em 2019, porque eu era sócia há quase 10 anos de uma agência de comunicação tradicional, que a gente chama, que é uma agência de relações públicas, assessoria de imprensa, que a gente chama de comunicação tradicional. Eu já era sócia, então eu já tinha isso. Estava bem posicionada ali na sociedade, na história toda, mas esse incômodo seguia. E aí, o continente africano fez uma chamada para as pessoas da diáspora retornarem, fazerem o caminho de volta. Aí eu olhei para meu marido e falei assim, vamos para a África? Vamos passar um tempo lá? Aí ele falou, vamos. E aí eu fiz essa viagem no fim de 2019. Eu fui para a Tanzânia, Zanzibar, eu fui para o Quênia, Nairobi. Fiquei lá um tempo respirando aquela cultura, aquela história. E aí eu comecei a perceber, Aline, que tudo que eu tinha aprendido nos livros sobre o continente africano não era bem assim. E quando eu estava em Nairobi, por exemplo, eu estava hospedada num bairro de alto padrão e eu estava numa torre, num prédio. E aí eu olhava para baixo, tinham casas de alto padrão, com aqueles quintais, com piscina, com aquela coisa que a gente sabe. E eu via famílias negras ali, Aline. As criancinhas jogando água na piscina, felizes, cachorrinho correndo, famílias inteiras, idosos, jovens, crianças, naquelas casas. Eu olhava na rua para o outdoor e via no outdoor publicidade de tudo que você imagina com pessoas negras. Sim. Eu peguei o voo de Nairobi para Zanzibar, passei pela primeira classe do avião, pela executiva, mulheres negras sentadas em todas as poltronas. Isso não quer dizer que não é um país plural, que não é um continente plural. E nos países que eu visitei, que você não tem pobreza. É óbvio que tem, como todo país. Só que você não vê pessoas negras só nos ambientes de pobreza, numa parte daquele lugar. Você vê pessoas negras nos ambientes de pobreza, você vê pessoas negras na classe média e você vê pessoas negras donas de capital. É simples assim. Então, ali a oportunidade, aonde você está dentro daquela sociedade, não é ditado pela cor da sua pele.
E aí eu comecei a prestar atenção naquilo. E aquilo começou a encaixar aquela peça do quebra-cabeça de uma anos vida inteira. atrás. É quando você olha ao seu redor e você Sabe diz, é assim, aquela isso. loucura? Vai caindo, Sim. sabe quando você joga o dominó, cai... Sim. Vai caindo tudo de uma vez? Aí tá, voltei. Voltei com aquele incômodo, com aquela coisa, não conseguia nem dormir. Aí olhei para o meu marido e falei, é o seguinte, eu vou desfazer a sociedade que eu tenho e vou trabalhar comunicação com o propósito de fazer essas pessoas que estão chegando agora terem jornadas mais simples, menos Mais doloridas, não tão acessíveis. difíceis quanto a minha. É isso que eu vou trabalhar. Eu vou usar toda essa minha trajetória, Sim, toda essa minha experiência para sim. dar a mão para outras mulheres que se parecem comigo, para outras pessoas que se parecem comigo, para que não seja tão difícil, porque não precisa ser tão difícil. E aí foi tudo aquilo que eu te falei, fiz o Sim, estudo, o sim. plano de negócios da Black ID, entendi. Para você entender, a Black ID, ela é uma holding. Dentro da Black ID, hoje, quem está funcionando é a Black ID Comunicação, que é essa Uhum. empresa que você entrou no site, que você viu que a gente trabalha com treinamentos, Treinamentos, workshops, sim. palestras para empresas, para que a gente faça essa ampliação de consciência. Mas dentro dessa holding maior, a gente tem outros espaços. Eu, por exemplo, estou começando a trabalhar agora a Black ID Food, que é uma outra empresa que é especializada em alimentação. Quando a gente fala de grupos minorizados, principalmente pessoas pretas, a gente tem ali na alimentação algumas coisas ancestrais e algumas coisas que elas têm uma identidade única. E aquilo é ensinado dentro da família, de pai para filho, de mãe para filhas. A gente tem algumas iguarias dentro da nossa cultura, como um acarajé, como uma feijoada, como outras iguarias que têm traços de cultura negra muito próximos, e a Sim. gente tem chefes plurais que fazem isso com maestria, mas a gente praticamente não sabe quem são, a gente não conhece. Então, qual é o propósito hoje da Black ID Food? Fazer uma curadoria desses chefes plurais que trabalham essas iguarias identitárias, que Nossa, muitas que vezes legal. são iguarias de família, e a gente tornar esses pratos mais acessíveis para uma gama de pessoas. Então, essa ainda é uma startup. Eu estou contando aqui para vocês meio que em primeira mão. Olha como somos privilegiados, viu? Meio que em primeira mão, que eu comecei a mexer nesse projeto no Perfeito, início olha que desse bacana. ano, que é um outro filhotinho do que eu chamo Sim. de identidade, né? Porque a Black ID é uma empresa que trabalha em identidade de pessoas de grupos minorizados, principalmente pessoas pretas, como eu. Então, a Black ID Comunicação é uma coisa e agora a gente está nascendo a Black ID Food. E do meu ponto de vista, você desenvolve, você trabalha acesso, Renata. Sim. Acesso. Quando você fala assim, eu quero mulheres que são parecidas comigo, né, que precisam e podem ter acesso a uma empresa, podem ter acesso a um trabalho, de forma mais fluida, de forma mais... Como deveria ser, mas né? não é o caso. Acho que você está fazendo... Não é aquele trabalho assim, mas como que isso aqui pode mudar? Não, você está mudando, né? Então, parabéns mesmo. E ao lado de uma mulher, tem sempre... Ao lado, viu? Tem sempre alguém para fortalecer a gente, né? Seja o nosso cônjuge, seja nossos pais, seja nossos... Você tem filhos? Não. Não tem filhos. Optei por não ter filhos. Não Feito, eu tenho. escolhi não ter filhos, né? Mas eu tenho não sei se é um vídeo, uma mensagem, mas tem alguma coisa aqui para passar para você que mandaram eu te apresentar aqui. Vamos lá. Olha! Da vida, da trajetória profissional, a parte que eu tenho acompanhado até agora, né? Dessa pessoa maravilhosa, excelente profissional, essa pessoa... Erros que é técnicos, minha esposa, Renata bota no Camargo. comecinho, Juan. Eu- Aí, agora. Olá, boa tarde, vim aqui deixar um testemunho
da vida, da trajetória profissional, a parte que eu tenho acompanhado até agora, né? Dessa pessoa maravilhosa, excelente profissional, essa pessoa sem precedentes, que é a minha esposa, Renata Camargo. Eu quero dizer para você, minha vida, que eu tenho muito orgulho de você, da sua trajetória, da profissional que você é. Aprendo muito com você, você sabe que eu adoro ficar trocando ideias com você. A gente tem feito aí muita diferença com a sua contribuição naquilo que a gente pode. Acho que o mercado de diversidade e inclusão ganhou muito com a Renata, com essa guinada profissional dela, que eu tive o prazer de acompanhar e incentivar. Te amo demais, eu desejo todo sucesso no mundo para você. Olha que legal! Olha só, e assim, esse é o meu grande incentivador. Como eu te falei, quando eu voltei dessa viagem, eu falei para ele assim, eu vou sair da sociedade. Quando eu disse eu vou sair da sociedade, a gente sabe, nós somos mulheres, enfim, eu tinha ali uma posição estável financeiramente, confortável, então assim, ia correr um risco, eu não sabia se a Black ID ia acontecer, se não ia acontecer, aí eu virei para esse cara e falei para ele assim, você segura a onda, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Sim. Então, eu vou ficar me dedicando a isso um tempo. Sim. E a minha participação aqui com as nossas despesas, com as nossas coisas na casa, não vai acontecer por algum tempo. Pode ser que trave. Vai em frente. Se tiver bem para você, tá bem para mim. Foi o que esse cara me respondeu. Não se preocupe. As coisas aqui eu seguro. Vai buscar o que você acha que tem que buscar nesse momento. Então, assim... Qual o nome dele? Guilherme Fabrício. Guilherme Fabrício. Precisamos Sou privilegiada. Mais ou menos assim, né? E tem mais uma curiosidade que eu vou te contar nessa história. Eu tenho 49 anos, como eu te falei. Sim. Eu conheci o Guilherme com 39. Eu casei com 41. E casei naquele último momento, tipo, nem achei mais que eu fosse casar ou que eu fosse encontrar um parceiro de vida tão sensacional quanto é o Guilherme, né? A minha vontade de não ter filhos não era a vontade de não ter um casamento. Eu sempre quis ter um casamento, mas ainda não tinha encontrado aquela pessoa. E aí apareceu o Guilherme na minha vida. Tipo, lá no último minuto, né? Com 39 anos. Me casei com 41, quase 42. E tem sido excelente. Tô muito feliz. Legal. Que história, hein, gente? Olha, estamos aqui no 19º episódio do podcast Ela Dá Conta, falando sobre diversidade, sobre inclusão, sobre pertencimento, sobre comunicação, seja no ambiente corporativo, seja na convivência, né? Com pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIA+. E essa é uma pauta necessária, como eu falei para vocês, que queria há muito tempo. E assim, Renata, eu queria te convidar, na verdade, tenho certeza que nesse momento muitas mulheres negras estão nos ouvindo. E eu queria que você trouxesse essa conexão, falar para ela, porque assim, ser mulher e empreender já é muito difícil. E eu não sei, mas eu posso imaginar que ser mulher, empreender e ser mulher negra se torna ainda mais desafiador. E eu digo que a mulher, ela tem espaço quando a gente protagoniza, ela tem espaço quando a gente, de fato, decide assumir um palco. Como você tomou grandes e a gente nem chegou, acho que, contar nem 1% do que deve ter acontecido assim com você. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo, sabe? Olhando para essa mulher, do que hoje ela pode fazer, o que é que você gostaria de deixar para essa mulher que muitas vezes não fala porque tem medo de ser julgada, porque muitas vezes é interrompida durante um discurso, porque muitas vezes sofre um preconceito com alguém que convive com ela no ambiente de trabalho e ela vai para casa assim, se sentindo, né, o que é que eu estou fazendo aqui? E nós sabemos que ela tem voz e vez. Eu queria que você fosse essa grande estimuladora nesse momento aqui no podcast Ela Dá Conta. Conta aí pra ela. Que missão, né? Porque
Nós, mulheres negras, somos plurais, né? Eu, Renata, represento um pedacinho pequeno disso, né? Somos mulheres negras, mas somos muito diferentes. Mas quando eu olho para essas nossas diferenças, eu vejo uma intersecção, uma sinergia muito grande, que é essa fortaleza que somos. Somos mulheres extremamente fortes. Não é à toa que a gente é a base da pirâmide desse país e a gente sustenta esse país meio que nas costas, né? E as pessoas nunca nos dão créditos e a gente sabe do crédito que tem. Então, a minha chamada é para que a gente se conecte com a nossa identidade, com a nossa ancestralidade. Eu, Renata, fui buscar esse meu propósito junto com a Black ID quando eu consegui me conectar com a ancestralidade lá no nosso continente mãe, que é a África. Lá eu vi que essa fortaleza que todo mundo diz que nós não somos, né? As pessoas só colocam defeitos na gente, na pele, no cabelo, no corpo, no nariz, e por aí vai um monte de defeitos que as pessoas colocam na gente, e aí a nota autoestima vai lá para baixo e a gente não consegue ver a fortaleza que somos. Contem comigo, se precisarem, peçam o meu contato aqui para a Aline, peçam o contato para o podcast. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer mentoria, eu gosto de auxiliar e tentar compartilhar todo esse conhecimento que eu tenho. E a mensagem que fica é: somos fortalezas. Não deixe ninguém falar para você ao contrário. Somos fortaleza. Não deixe ninguém falar para você o contrário. Produção, já pega essa frase aí. Poxa, Renata, que mensagem, viu? Me sinto privilegiada de estar aqui com você. Me sinto muito honrada e emocionada por esse momento. E ainda mais por ter a oportunidade de levar essa mensagem para você que nos acompanha aqui no podcast Ela Dá Conta. Eu quero muito que você que está nos ouvindo nesse momento, que se sentiu pertencente, né, desse projeto, pertencente dessa causa, mencione @ela.daconta, @Aline Portela Oficial, @RK Margo, é o K de K mesmo. K de K. É. A produção vai colocar aí na edição, @RK Margo. Camargo. E siga a Renata, acompanhe, né? Conheça mais o trabalho da Black ID. Tenho certeza que precisamos de mais ações assim. Renata, que privilégio ter você aqui com a gente. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer, né, mais uma vez a nossa patrocinadora, JCF, concessionária autorizada da Caoa Cherry, com condições sempre exclusivas para vocês que nos acompanham aqui. Agradecer ao time AP, né, o time do Ela Dá Conta, que está sempre aqui nos bastidores, fazendo tudo isso aqui acontecer. Agradecer você, né, por estar aqui, pela sua audiência, tá sempre conectada com a gente, seja no trabalho, seja em casa, seja no caminho, né, de casa também. É sempre muito bom receber você. E a gente sempre finaliza, Renata, com uma grande missão. O Ela Dá Conta, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, não é que a gente precisa dar conta de tudo. Isso é que, olha, abre mão disso, porque você sabe que eu falo que a busca pelo equilíbrio é um grande desequilíbrio, porque você tem que estar sempre, né, tentando equilibrar os pratos, que algum deles no momento vai cair. Você dá conta de tudo aquilo que de sim, de tudo aquilo que faz sentido para você. Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente finalizar esse podcast. Qual foi o último momento, assim, um momento recente, que você olhou que você olhou e disse assim, eu dou conta disso, e foi lá e fez acontecer? Ao vivo, assim, hein? Puxando da mente. Tá, tem uma coisa que aconteceu ano passado. Eu sou uma pessoa taurina. Taurina é uma pessoa muito apegada, uma pessoa de muitas raízes, é um signo de terra. O ano passado eu passei 11 meses em Brasília. Tipo, do dia para a noite, o meu marido falou assim, olha, eu vou trabalhar em Brasília, queria muito que você fosse comigo, vamos para Brasília.
E eu falei, meu, o que que eu vou fazer em Brasília? Não tem praia, não tem nada, né? Ainda se é uma cidade com praia, com alguma coisa. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu dou conta de ir para Brasília, continuar o trabalho da Black Eyed lá, já que eu posso trabalhar de qualquer lugar Sim. onde eu esteja, eu dou conta de Brasília. Aline, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu me Legal. apaixonei pela cidade, fiz amigos, voltei depois de 11 meses, que era uma coisa que tinha começo, meio e fim, com aquela sensação, poderia ter ficado um pouco mais. E aí, com aquela história, tipo, se eu não tivesse ido, não teria vivido isso. Se eu tivesse com as minhas amarras, com as minhas coisas, não saio de São Paulo, quero Sim, ficar em sim, São sim. Paulo, não sei o que lá, que é a minha Tô com zona um de projeto novo conforto. que tá tão bom, né? Tão quentinho. Então acho que foi a última coisa que eu fiz e que me dá um quentinho aqui no coração de falar assim, olha, eu tive coragem, eu dei conta. Perfeito. Olha que história legal, viu, gente? Eu vou, inclusive, ouvir esse podcast, Renata, esse episódio de novo. Muito obrigada pela tua presença, obrigada mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui. Parabéns pela sua missão. Precisamos de mais mulheres como você. Eu acho que juntas nessa diversidade a gente se fortalece. Muito, e a gente está vendo a diversidade aqui. Eu só de ouvir esse seu sotaque diverso, essa coisa gostosa, que eu não estou acostumada, isso é diversidade, a gente se entendeu muito bem. É isso, Verdade. não tem diferença nenhuma onde a gente consegue achar intersecções que são muito maiores do que essas diferenças. Obrigada pelo convite, Aline. Perfeito. Esse foi o nosso 19º episódio do podcast Ela Dá Conta. A pesquisa que a gente falou sobre a liderança, né, o crescimento da liderança feminina no Brasil, está lá na Forbes, no artigo da Forbes, sobre liderança feminina que cresce no Brasil e mulheres ocupam 17%, né, das presidências. Então acompanha lá, assiste, busque mais informações sobre a Black Eyed também e não esquece de compartilhar e marcar a gente nas suas redes sociais. É um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo episódio.